Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de United, que avança pelo Dilep. Gyökeres vai disputar com o Atlético de Madrid e o Fratesi. Vamos falar do Fratesi. Eu acho que o Mati Moreto, falando do Fratesi, levantou uma boa bola pra gente debater. E qual é a ambição do Atlético de Madrid? O cara tá se conectando 300 nomes ao Atlético de Madrid, 90% não é verdade. 90% não é verdade. Até o Rafael Leão foi conectado ao Atlético de Madrid. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal, hein? Deixa o like e se inscreve no canal. Tem conteúdo aí para membros. Amanhã vai ter aí a joia brasileira. Rapaziada, essa joia brasileira, olha lá se não... Eu acho que esse ano não, porque eu acho que vão tentar segurar ele. Mas janeiro pode acontecer uma situação parecida. Já dei uma boa dica. Já dei uma boa dica. Belezinha? Rapaziada, o Matheus Cunha vai ser jogador do United. Obviamente, né? Até o cara da Sky falou que o Matheus Cunha ama o United. E apenas... Vamos lá, cara, é pagar a multa. É literalmente sentar com o Wolverhampton, acertar o parcelamento e pagar a multa. Quando a temporada acabar, o Matheus Cunha deve ser a primeira contratação do United já 1º de junho. Eu acho que a gente tá vendo uma pressa muito grande dos times de já ter pelo menos a base do time para pré-temporada. Porque a gente sabe que o mercado é longo, até agosto muita coisa pode acontecer, né, rapaziada? A gente sabe que até agosto muita coisa pode acontecer, belezinha? E o Dilep, o United foi concedida a autorização do Ipswich para ter conversa fuça a fuça com o Dilep. Ainda tem alguns clubes de olho nele, incluindo o Chelsea, antes de fazer uma decisão. Sabe o que mais me impressiona nesse lance do Dilep? É o cu doce, né, velho? Nossa, é muito cu doce, né? Eu quero jogar time de Champions League, quero jogar competição europeia. Você não fez nada, irmão. Seu time foi rebaixado. Você não fez nada e, pô, quero... Pô, um cu doce danado, né, velho? Parece que está falando aqui de, sei lá... Cara, se isso aqui fosse o Ekitike, Sesco... Pô, os bons mesmo, né? Beleza. Não fez nada, velho. É um cu doce danado. Mas enfim, rapaziada. O Dilep, rapaziada, é uma oportunidade de mercado. É uma oportunidade de mercado. Ele tem potencial, ele é bom jogador. Não tanto que o pessoal fala por aí, mas ele é um bom jogador, ele é um bom potencial. Ele é dessa leva de jovens centroavantes, de muita força física, de muita explosão, de muita velocidade. Ele vem nessa leva... Né? Por exemplo, um atacante que eu acho que é muito nesse meta, eu gosto, mas eu não acho que tá pronto, o Samu. O Samu é um atacante que daqui 2, 3 anos eu acho que ele vai ser um problema. Mas não agora. Não agora. Belezinha? Então o United avança aí pelo Dilep. Cara, se o United ganhar a Champions, eu acho que o United vai quente por ele e por esse rapaz aqui, Victor Gyökeres. Né, já falando que o United tem uma chance de se classificar para a Champions League e o Rubem Amorim tá tentando aí fortemente o Gyökeres. Normal, o Rubem Amorim conhece muito bem ele, o Gyökeres conhece muito bem o sistema, conhece muito bem. E cara, vamos ver muita coisa do United, eu acho que do mercado. Gente, ó, outra coisa. Se o United ganha a Europa League, você tem Champions League, você tem mais uma competição no calendário. Se o United não vence a Europa League, o United só joga a Premier League e as Copas. Então, automaticamente, o elenco diminui. A capacidade de jogadores diminui. Aí eu acho que o United literalmente vai para jogador jovem. Você não precisa de um elenco numeroso para jogar 3 competições. Você não precisa. Aí que eu acho que o United vai para alvos clínicos, entendeu? E obviamente sai um, entra um, sai um, entra um. Mas eu acho que a Champions League, ganhar a Europa League e se classificar para a Champions League vai ditar muito do mercado do United. Muito, 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 muito mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Entendeu? O mercado vai ser muito ditado por isso. Eu acho que o Dilep é certo se pegar a Champions... Eu já acho que ele vai pro United. Eu já tenho um sentimento que ele vai pro United. Porque dos clubes grandes aí, eu acho que o que pode oferecer minutagem pra ele relevante é o United. Eu não acho que o Chelsea vai dar essa minutagem toda pra ele.
tendo o Jackson lá e o Chelsea precisa de um 9 também pronto. Precisa de um 9 pronto. Vamos também ver a situação do Chelsea, Champions League ou não. Champions League ou não. Mas eu acho que ele vai acabar indo pro United de Lep. Porque, novamente, é o único clube que pode oferecer minutagem relevante pra ele. Relevante. Eu não acho que o Chelsea pode garantir isso tudo. Belezinha? E basicamente é isso. E o Gyökeres, rapaziada, é sempre uma opção. É sempre uma opção. E, cara, o Gyökeres, já falei, é top 3 9 do mercado. Isaac, Gyökeres e Osimhen. Você pegando um desses três aí, a chance de você ser feliz é muito grande. Aí, rapaziada, grandes chances do Fratesi sair da Inter em busca de minutagem, rapaziada. Napoli, Atlético de Madrid e United e Roma estão monitorando a situação, né? Perguntaram aí para o empresário do Fratesi a situação dele. Vamos lá, rapaziada. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não gosto muito de hypar volante que vem da Itália. Os bons mesmo eu falo. Tonali, Ederson. Por exemplo, eu tenho um pé atrás com o Rich, eu tenho um pé atrás com o Bernabé, eu tenho um pé atrás com o Rovella. Tenho um pé atrás. Cara, pra você mais... às vezes a premissa também é o contrário. Olha o Douglas Luiz. O Douglas Luiz foi pra Itália, não fez nada. E no Aston Villa ele era um monstro. Eu até acho que o Aston Villa sentiu muita falta dele por 7 meses da temporada. Acontece. Agora, pra ir pra Premier League e pra pressão que é, são poucos que eu acho que realmente dão conta do recado. O Tonali, você sabia que ele ia dar certo. O Ederson é outro. Você sabe que o Ederson vai dar certo. Não tem como. O Fratesi, gente, ele é uma oportunidade de mercado se você analisar a qualidade dele e o preço dele. A Inter vai bater o pé por 40 milhões de euros. Mas eu acho que se alguém chegar com 30, 35, leva. Eu acho. 30, 35, eu acho que estourando 40 com bônus. Estourando. Mais do que isso, eu já acho que já é uma aposta. Por quê? O Fratesi é um cara que joga muito pouco. Ele sempre foi muito talentoso, rapaziada. No Sassuolo, putz, era muito massa ver o Fratesi jogar. Ele é aquele box-to-box mesmo puro. De chegar na área, de atacar, de dar consistência pro meio campo. Ele é um cara que tecnicamente é muito bom, fisicamente. Ele é realmente um grande potencial. Ele é um jogador que, cara, de vez em quando ele é convocado. Ele é banco da Inter porque Mkhitaryan, Barella, brother, esses caras não dão espaço, velho. Esses caras não dão espaço. Então é difícil pra ele. Ele quase saiu em janeiro. O empresário dele, muitos aqui, gente, é empresário dele, tá? O empresário dele adora soltar coisa no mercado. O empresário dele admitiu em público. Falou que não, em janeiro foi muito mais eu tentando forçar uma situação. Olha aí a cara de pau do empresário. Ele falou isso, o empresário do Fratesi. Agora, eu não acho que ele vai querer sair da Itália. Não acho. O Fratesi, pro Atlético de Madrid, ele é uma opção se sair o Depou, se sair Llorente. Ele é uma opção. E o Atlético de Madrid tá de olho num volante mais ou menos dessas características do Fratesi. Eu não acho que o Fratesi, só se sair o Depou. Se o Depou ficar, não acho que um volante das características dele seja o ideal pro Atlético de Madrid. Sendo bem sincero. Mas, enfim. Tem um sentido. Tem um sentido. Eu acho um cara muito mais das características do Bentancur. Eu acho que seria melhor. Mas beleza. Então, o Fratesi eu acho muito difícil ele sair da Itália. O Napoli, se vier por ele, eu acho que leva. E a Roma é um time que, se pegar a Champions League, eu acho que também vem muito forte por ele. Ele é um jogador que tem a cara de Roma. A cara da Roma. A gente sabe que jogador italiano, na Itália, é sempre um processo delicado. Sempre um processo delicado. Mas eu acho que é difícil ele sair da Itália. ABC, fala do Fratesi. Ele é um box-to-box puro. Ele é um 8. Ele é um 8. Muito bom, chega muito bem no último terço. Gosta de entrar na área, marca muito bem, ele é bom defensivamente. Só que ele é um jogador que ele precisa o quê? De consistência, ele precisa jogar, ele precisa estar jogando. Então, na Inter de Milão, ele nunca conseguiu mostrar o futebol dele
Porque ele nunca teve uma sequência. Ele nunca teve uma sequência com a Inter. E é difícil você julgar um jogador. Agora, pelo jogador que ele foi no Sassuolo e pelo potencial que eu acho que ele tem, ele cabe muito bem aí no Atlético de Madrid. Em relação ao United, não acho que o United deveria tentar o Fratesi. Ah, ABC, por quê? Porque eu acho que acabou o período desse tipo de contratação ser teste. A não ser que você pegue realmente um grande talento, eu acho que você gastar hoje 40 milhões de euros em um Fratesi, eu não acho que vale a pena. Cara, de verdade, se é pra você pegar um Fratesi, gente, o Fratesi, ele é uma espécie, pronto, até de McAllister italiano. Só que não é do mesmo nível do McAllister. Ele é uma espécie de McAllister italiano. Belezinha? Por exemplo, eu acho você pegar hoje esse Damsgaard do Brentford. Vale muito mais a pena pra jogar de 8. O Damsgaard do Brentford. Quase não sai. Eu acho que é uma opção melhor. Aí eu preciso vender o peixe. Entendeu? Aí o PCzinho precisa vender o peixe. Pera aí. Vou dar um nome aqui. Aí o BCzinho vai ter que fazer uma média, né, papai? Entendeu? Cadê aqui? Cadê? Ó. O melhor 8 fora da Top Ligas. Lembra o Ederson. Olha esse aqui, ó. Esse vídeo tá exclusivo para membros. Eu já falei esse nome publicamente, mas quem falar vai levar ban, hein? Eu tô logo avisando. Quem falar o nome dele vai levar ban nos comentários. O melhor 8 fora da Top 8 Ligas. E já apareceu especulação dele em time grande da Itália. Já dei uma boa dica. Belezinha? Então eu acho que um cara como esse 8 aqui, até uma aposta melhor hoje do que o Fratesi, que é um cara mais as características do Rubem Amorim. Belezinha? Acho mais as características do Rubem Amorim. Eu não acho que o Fratesi hoje seja um jogador que... Eu acho que o United precisa de uma certeza, sabe? E eu acho esse cara, esse 8 aí, aonde ele chegar, ele vai ser uma certeza. Cara, rapaziada, falar um negócio pra vocês. O que a torcida do United tem que ter raiva do Textor é brincadeira, viu? Porque eu acho o Captain Thuram... Se você ver a temporada... Gente, o Captain Thuram foi a melhor contratação da Juventus. E olha que veio Koopmeiners. O Koopmeiners seria um bom nome pro United. O problema é que tá mal na Juventus, né? Não correspondeu. Sentiu o preço o Koopmeiners. Koopmeiners veio aí, porra, Douglas Luiz. E o Captain Thuram foi a melhor contratação da Juventus. Podem culpar aí o John Textor. Ah, ABC, por que o John Textor? Foi por causa dele que a UEFA fechou aí as transições aí entre esse pessoal do multiclube, entendeu? Foi por causa dele. Belezinha? Mas não acho que o Fratesi seja uma boa nem pro Atlético de Madrid, nem pro United. Eu acho que o Fratesi, ele deveria ficar na Itália, no Roma, no Napoli. Por exemplo, o Napoli deve se livrar do Anguissa. Fratesi no lugar dele. A Roma, Manu Koné e Fratesi no meio campo. Cinema. O Cristante deve sair. O Cristante pode sair. Fratesi e Manu Koné na Roma. Cinema. Eu acho que ele deveria dar um próximo passo na Itália. Aí depois ele se provar, aí ele pula de barco, porque aí você vai ver, você vai ter a certeza do Fratesi. Belezinha? E meus amigos, o Atlético de Madrid. Rapaziada, qual é a ambição do Atlético de Madrid? Rapaziada, tá sendo especulado 300 nomes. Por exemplo, ó, o Gabri Veiga é um nome melhor do que o Fratesi. Pro Atlético de Madrid. Para o Atlético de Madrid, o Gabri Veiga é um nome melhor. São características. Por exemplo, Gabri Veiga. Você trazer o Almada. O Gabri Veiga também pode jogar de 8/10. O Almada já é mais 10 mesmo, né? Mas eu acho que o Gabri Veiga, muito bom pro Atlético de Madrid. Muito bom. Agora, por exemplo, rapaziada, tá surgindo aqui, ó.
o Romero, esse sim eu acredito, é um alvo do Atlético de Madrid. Esse é um alvo. Eu acho que tá esperando aí a final da Europa League com o Tottenham. Meu lábio tá ressecado, que beleza. Tô sentindo meu lábio ressecado. Eu até esperar essa final aí, mas o Simeone, ó, não para de ligar o Romero. Esse sim eu acredito que é um alvo o Atlético de Madrid. E, gente, o Atlético de Madrid, ele vai tentar trazer, junto da janela, eu acho que o Atlético de Madrid vai tentar trazer pelo menos 2 jogadores pilares. Pilares. Tipo o Julián Álvares. O Julián Álvares é um jogador pilar. Você entrega o projeto. E eu acho que o Romero é esse cara. É um desses caras. Eu acho que deve vir umas 2 desse nível. 1 ou 2. E o Romero é essa. Acho que o Romero, eles querem contratar o Romero pra estar aí, ó. As minhas chaves estão ali. Toma aí a chave da defesa. É esse o plano do Atlético de Madrid. Esse aqui eu acredito. É, por exemplo, Rafael Leão. O Atlético de Madrid... Cara, o Atlético de Madrid não vai gastar pra contratar o Rafael Leão. E eu não acho que ele é um jogador muito interessante pra jogar na mão do Simeone. Pelas características do Rafael Leão. Eu ficaria muito surpreso se o Atlético de Madrid se linha por um Rafael Leão da vida. E nem acho que pro Leão vale a pena sair do Milan pra ir pro Atlético de Madrid. Nem acho que vale a pena. Aí, por exemplo, Vlahovic. O pessoal fala aí de Vlahovic. Não vai, rapaziada, não vai acontecer. Não vai. Primeiramente, vender o Sorloth. Cara, por incrível que pareça, o Sorloth, gente, fez uma boa temporada, fez gols, e é um cara que não se importa estar no banco. O Vlahovic não vai aceitar ser banco. E o 9 titular é esse cara. E o Julián Álvares, gente, o Julián Álvares não vai sair do Atlético de Madrid. Não vai. Ó, nós vamos dar de tudo para levar o Atlético de Madrid para o topo. O Julián Álvares é parte importantíssima do Atlético de Madrid. Não vai sair. Não vai sair. E outra coisa, para liberar o Julián Álvares hoje é 110, mais de 100 milhões de euros. Os caras pagaram 90, irmão. E tá valorizado. 90. Não se surpreendam. Já vou logo dar pio aqui, ó. Não se surpreendam se o Julián Álvares renovar o contrato dele. Porque quem lembra, na época, o Julián Álvares quase não se acerta com o Atlético de Madrid por causa de salário. Eu acho que esses rumores aí de Barcelona, Liverpool, já é o empresário querendo um ajuste salarial. Não se surpreendam se o Julián Álvares renovar e receber um aumento salarial. Não se surpreendam. Belezinha? Por exemplo, aí falando aqui do Baena, que já estava tudo fechado com o Baena. Faz muito sentido, ó. O Villarreal tá ciente que o Atlético de Madrid quer o Baena. E o Baena sabe do interesse do Atlético. Mas as negociações, ó, não começaram. Saiu um rumor que já tava tudo fechado. Fake. Fake. Entendeu, ó? Aí, ó, o Carlos Buceiro vai se encontrar com o Fernando Roig do Villarreal e juntos vão avaliar se esse cenário pode acontecer. Por quê, gente? O Villarreal até aceita negociar abaixo um pouco da multa, mas não muito abaixo. Outra coisa, o Baena não vai forçar para sair. O Baena não vai forçar para sair. Ponto. Não vai. Outra coisa, o Villarreal tá na Champions League, irmão, para ele ficar mais um ano. O Villarreal tá na Champions League para ele ficar. Pode acontecer. Agora, que cairia muito bem o Baeninha, porra, Baeninha, o feiticeiro de La Liga, cairia muito bem, entendeu? Ele, o Almada. Entende? O Atlético de Madrid quer um jogador desse perfil, porque tem Griezmann, o Correa vai sair. Correa vai sair, você vai precisar de um playmaker desse. O Atlético de Madrid deve contratar um playmaker, precisa contratar um playmaker. Baena, Almada... Aí você pode trazer um cara como o Gabriel Veiga vindo de trás. Entendeu? Agora, o Baena faz sentido, mas ó, as negociações nem começaram ainda. E o Baena quer ficar na Espanha. Como Real Madrid e Barcelona, eu acho improvável
tentar ele? Improvável. Eu acho que sobe o Atlético de Madrid. Novamente, rapaziada, novamente, não é fácil. E o Villarreal tá na Champions League. Pra ele ficar mais um ano, é daqui pra ali. É daqui pra ali. E ele não vai forçar a saída. É por isso que ele fala, ó, o Carlos Buceiro vai se encontrar com o Fernando Roig e vão conversar, belezinha? Aí, meus amigos, a ambição do Atlético de Madrid é tentar disputar as grandes taças. Aí o Simeone, por causa dos nossos próprios erros, nós não conseguimos vencer La Liga. O que falta melhorar? O Oblak falou, o Atlético de Madrid não pode ter outro ano jogando tão mal fora de casa. Em casa, tá show. O Atlético de Madrid só perdeu uma vez em casa, em La Liga. Uma vez, pro Barcelona, eu acho. Foi pro Barcelona. Ó, se você pegar em casa, foi o líder de La Liga. O Atlético de Madrid em casa foi o líder de La Liga. Você contar só os jogos dentro de casa. A magia do Wanda Metropolitana. Coisas estranhas acontecem no Wanda Metropolitana. Empatou, deixa eu ver aqui. Ó, 4 empates e 1 derrota. Essa derrota foi pro Barcelona. Desses 4 empates aqui, 1 foi pro Real Madrid. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, por exemplo, ó, perder para Las Palmas é de lascar. Copa do Rei, La Liga. Tá aqui, ó, 4-2. E nesse jogo saiu ganhando de 2-0, né, ó. 2-0 e levou a virada no Anda. Aí qual foram os empates? Deixa eu ver aqui, ó. Celta, teve um do Real Madrid. E o Villarreal. São 4 empates, né? Celta, Villarreal, Real Madrid. Não, Real Madrid foi fora de casa. Deixa eu ver aqui. Ó, daqui, ó. Atlético de Madrid. Contra o Real Madrid, um empate. Qual foi o outro empate? Liga. Contra o Espanhol. Tá aí, ó. Contra o Espanhol. Vamos aqui analisar. 1 ponto contra o Barcelona. Mais 5 contra o Espanhol e Celta. Tá aqui mais 5 pontos. Total. Mais 5 pontos iria para 78. Agora, quando você vai para fora de casa, ó. 5º colocado. Olha a diferença de pontos. O Barcelona é o melhor time disparado fora de casa. 5º colocado. O Atlético de Madrid fora de casa. 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, irmão. 5 derrotas. O Atlético de Madrid fora de casa. E, cara, e fora de casa, em La Liga, é muito falta de quê? De jogador pra carregar. De playmaker. De um futebol melhor. O Atlético de Madrid, cara, joga um futebol muito de força. É de muita energia. Essa energia do Anda. Fora de casa, o time não repete as mesmas atuações. E eu acho que fora de casa, falta um pouco mais de jogadores de personalidade. Personalidade. Falta um pouco mais. Eu acho que falta um pouco mais dos cobrão assumir a responsabilidade e de mais opções ofensivas. Por isso que eu acho que com a saída do Correa, tem que contratar um playmaker. Baena, Thiago Almada, Cherki. Eu acho que eles vão atrás de um jogador de velocidade também. O Lino pode ser vendido. Cara, eu acho que o Atlético de Madrid poderia ser um time pelo Francisco Conceição. O Francisco Conceição poderia ser um time pelo Atlético de Madrid. Seria uma boa opção. Tanto para jogar ali de ala pela direita ou ala pela esquerda. Ó, o Lino pode sair. Aí, ó, eu acho que eles vão querer mais um playmaker e mais um atacante. Eu acho que mais um atacante, ó. Zagueiro, meio campo, playmaker e um atacante. Eu acho que o Atlético de Madrid vai buscar aí uns 4 nomes no mercado, no mínimo. No mínimo.